De volta com Redação no Ar, 3 horas e 20 minutos, 33 graus e 5 décimos. Redação no Ar para Brincasa, Sicredi e Conceito Mecânica Multimarcas. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o comandante César Augusto Pereira, ele que é secretário da Administração e Segurança Pública de Estrela, também agora assume outras funções, outras pastas dentro da Prefeitura, para falar justamente sobre isso, sobre as alterações na estrutura administrativa da Prefeitura do município. Anunciamos também a presença da Karine Schwingel, secretária da Cultura, Esporte e Lazer de Estrela, que também está convidada a participar da nossa entrevista, mas inicialmente então a gente começa essa conversa falando com o comandante César, para a gente tentar entender um pouco dessas mudanças e como fica o trabalho também na prática. Tudo bem, comandante César, secretário? Boa tarde e bem-vindo à Rádio Independente. Muito obrigado, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Luiz Fernando, Gabriela. Boa tarde, comandante. É um prazer estar na rádio. A gente falava até fora do ar, comandante, que o senhor já tinha bastante atribuições dentro da Prefeitura. Então, houve mais algumas mudanças dentro das pastas e agora a pasta assumir outros compromissos também. Então, explicar um pouco para o nosso ouvinte do que mudou e como fica todo esse trabalho exercido na prática. Certo. Bom, eram 11 secretarias, foram reduzidas para 8. Né, isso era uma proposta já na candidatura do prefeito Schneider. Era uma proposta nossa também, porque eu fui candidato também, né, eu fui opositor. E porque nós entendíamos, eu digo porque nós temos o mesmo entendimento, né, e mais candidatos também tinham, que eram muitas secretarias que era possível se reduzir elas. Então, de 11 secretarias passaram para 8, e aí, no meu convite, então, para assumir a Secretaria da Administração, logo que eu assumi, se teve a ideia, devido a eu ter trabalhado 32 anos na Brigada, e da necessidade de ter uma Secretaria de Segurança, não se formar mais uma secretaria, porque seria um contrassenso, de 11 para 8, de repente tu forma mais uma secretaria. Então se colocou junto com a Secretaria de Administração. A Secretaria de Segurança é importante para todos os municípios. Os ouvintes já devem ter sentido muitas melhores em relação a Lajeado, por isso também. Lajeado já tinha uma Secretaria de Segurança bem atuante. Né? Mando um abraço para os meus amigos, o Ocateg e Renner, são meus amigos da Brigada também. E é importante cada município ter, porque inclusive nós conseguimos dessa forma assim, alguns ganhos, inclusive do governo federal. Então se colocou a Secretaria de Segurança junto com a administração, embora não sejam afins, né, mas acredito que devido à minha formação. Né. E aí nessa Secretaria também de Administração e Segurança, veio mais o Trânsito, que estava com obras, veio a Defesa Civil, que estava do gabinete, veio licitações, que estava na Fazenda, veio a Central de Conselhos, veio o Serviço da Junta Militar, e claro, o Gabinete de Segurança Pública. Então é bastante coisa, bastante serviço nós temos aí, e para isso a gente conta com uma equipe bem qualificada que o prefeito Schneider me proporcionou que eu formasse. E esse novo arranjo, a proposta, o objetivo, comandante, desse novo arranjo é economicidade e efetivamente esta nova formação da estrutura administrativa vai gerar economia aos cofres públicos? Gera economia. Gera porque qualquer secretaria que seja criado tem um aspecto físico, né, de ter um local físico que se alugava e realmente era uma coisa que custava bastante para o município. E a questão que aí cada secretaria possui o seu atendente, o seu secretário, vai se criando cargos em cima de cada secretaria e vai se inchando mais a máquina pública. Então isso aí realmente proporciona uma economicidade e também eu acredito que se consiga controlar mais as secretarias, o próprio prefeito consegue controlar mais todas as secretarias, tendo elas diminuídas.
Comandante César, como é que na prática se dá conta de tudo isso, né? Eu anotei algumas aqui, o senhor já tinha administração e segurança pública, aí falou de trânsito, de defesa civil, de licitações, serviço da junta militar, enfim, é muita demanda. Quando a gente fala de uma secretaria, já sabe que é bastante demanda. Aí a gente engloba aí várias áreas, tem muito mais. Como é que faz para despachar, para decidir? O senhor falou de uma equipe, tem coordenadores, como é que vocês estão conseguindo conciliar isso na prática? Eu vou dizer assim, ó, eu vou confidenciar que no início eu achei que eu ia pirar. E agora eu me acostumei, mas assim, que nem eu tinha dito anteriormente, eu peguei pessoas da minha confiança, pessoas com capacidade. O assunto segurança é um assunto bem distinto da administração, né? O RH é um controle de pessoal, nós temos na minha secretaria controle de todos os prédios públicos, todo o servidor que ele entra na prefeitura ou é exonerado, os projetos de lei, tudo passa pela minha secretaria. E a outra parte, que é de segurança, que é o contato com os órgãos de segurança. Nós fizemos um projeto agora, apresentamos para o prefeito, para a Estrela, até 2024, com os custos e com tudo que a gente quer fazer com Estrela, para realmente, de fato, nós termos um cercamento eletrônico em Estrela, né, parecido com o que o Lajeado está fazendo também. Então, assim, eu tenho que dividir, né? Inclusive eu tenho que despachar de uma forma assim, em horários diferentes, e os meus assessores são muito importantes para isso, porque são muitos assuntos e além desses assuntos a gente acaba assumindo outras coisas, como nós vamos padronizar o calçamento, acabou ficando para mim essa parte, nós vamos fazer paradas de ônibus inteligentes para a Estrela, por causa do trânsito ficou para mim essa parte. Então é muita coisa, realmente, assim. Bom, pegando um gancho nisso que o senhor acabou de falar, são muitas as demandas, na medida em que a pasta vai acumulando outras secretarias. E em função disso, a gente sabe que no caso do primeiro escalão foram diminuídas 3 secretarias, eram 11, passaram para 8. E cargos de segundo escalão, considerando que a demanda crescente pede que o serviço seja descentralizado, também experimentaram esse enxugamento ou foram criados mais cargos de segundo escalão? Não ficaram os mesmos cargos, não foram criados e não foram extintos nenhum cargo, né? Então, agora também vai ser feito agora o ano que vem um concurso de novo, que é importante para que nós possamos diminuir os contratos de emergência. Então vão ser feitos concursos em algumas áreas que nós estamos carentes, por aposentadoria ou por falta mesmo de qualificação. Então, mas a gente tem um cuidado muito especial para não inchar a máquina pública. Então hoje nós estamos com o mesmo pessoal do governo anterior. E é possível estimar em cifras o montante desta economia que já foi gerada com a diminuição de secretarias? Eu vou ser sincero, assim, que eu não tenho essas cifras. Né? Talvez um contato com a Secretaria da Fazenda, mas eu não tenho essas cifras. O que nós temos, assim, é que nós terminamos o ano bem, né? Tanto que o salário dos servidores foi antecipado, o vale foi antecipado, a prefeitura não ficou devendo nada. Então, foi tudo dentro de uma programação que foi cumprida durante o ano. A gente recebe também Karine Schwingel, ela que é secretária de Cultura, Esporte e Lazer de Estrela, e agora também recebe a Secretaria de Turismo. A gente conversava com o comandante César como conciliar tudo isso na prática, várias atribuições numa mesma secretaria, e nesse sentido também a gente já lhe dá um boa tarde e pergunta o que muda na prática nesse trabalho, agora também assumindo o turismo no município de Estrela. Boa tarde, agradecer o espaço. Boa tarde. E dizer que sim, é muito que eu vinha ouvindo o César comentando, né, sobre a dificuldade, às vezes, do dia a dia de conciliar. E a mesma coisa a gente sente ali na secretaria, porque são 7 departamentos, né? Além da cultura, turismo, então agora esporte, lazer, a gente ainda tem departamento de memória e patrimônio, que, enfim, foi esse ano implantado memorial e nos dá frequentemente, diariamente, trabalhos, exposições e ações que revertem para o bem da nossa comunidade, mas também todo o Gracier, que são os 22 grupos de idosos do interior, também estão ligados à nossa secretaria, e também
uma parte da ação social. Todas as campanhas de roupa, de alimentos, brechó, roupa, móveis, tudo também ficou na nossa secretaria. Então, são 7 departamentos. O que é o positivo desse movimento? É que a mesma equipe que trabalha para organizar um evento cultural apoia o evento esportivo. A mesma equipe do esporte ajuda nas atividades esportivas do Gracier. Então, o que a gente faz? A gente acaba otimizando bastante o trabalho do dia a dia. Então, a nossa equipe hoje, ela tem número de pessoas praticamente o mesmo número que tinha só a Secretaria de Cultura e Turismo antes, né? Então, acaba otimizando. Claro que quem está no dia a dia, eu disse ontem da noite, a gente fez a festa de confraternização da minha secretaria, a gente chega no final do ano, bastante cansado, porque a gente acaba acumulando muita coisa. Então, não é mais aquela coisa de ter o evento do esporte, a equipe estar lá trabalhando agora, a gente acaba todos trabalhando em tudo. Então, mas é uma satisfação a gente poder perceber também que gera uma união muito grande, inclusive com a comunidade, né? A comunidade, que nem o Gracier, ele se sente participativo e incluído no esporte, na cultura, no lazer. Então, são várias atividades que acabam beneficiando a comunidade. Então, o ponto positivo dessa união é justamente a facilidade de integrar projetos. O turismo ele não pode trabalhar sozinho. O turismo ele só acontece se o espaço de lazer estiver bem cuidado. Ele só acontece se tiver uma equipe para promover alguma ação naquele movimento do turismo. Então, acaba integrando as políticas públicas. E como é que faz quem estava liderando o turismo ou até outras pastas, continua trabalhando na pasta e muda o nome da secretaria ou seguem os mesmos, só muda os coordenadores? A gente tem, na verdade, uma turismóloga que ela já vinha atuando na nossa secretaria neste ano em razão do turismo de eventos, que a gente tem uma preocupação muito forte em Estrela. Então, na prática, a turismóloga, então, que continua a nossa secretaria, e soma-se a isso, então, o orçamento, né, que era antes vinculado a outra secretaria. Então, a gente já vinha trabalhando muito fortemente a questão do turismo pela minha vocação, né? Eu sou uma pessoa apaixonada pelo turismo e acabo incluindo no dia a dia, né? Inclusive, e cultura e turismo acabam falando um com o outro, né? Não tem como separar totalmente. Muito. A cultura de eventos, por exemplo, os eventos, eles trazem muita gente. A gente tem que saber aproveitar isso turisticamente. Então, é uma atividade que no dia a dia já acontecia. Mas também, como o turismo este ano foi pensado na Secretaria, na CEDIS, ele também se complementa, porque é o local onde também há movimentação das empresas. Então, a gente acaba aproximando as secretarias, né? O trabalho que vinha sendo feito pela CEDIS vai ser incorporado, então, à nossa secretaria, mas mantendo esta relação. O que muda na prática é o funcionário, que a gente tem uma pessoa só no turismo, né? Então, o turismólogo, e a questão do orçamento mesmo, né? E na prática é um desafio maior para o secretário trabalhar este formato de integração, que era o que o César também vinha falando, né? A importância de a gente fazer esse movimento de integração para a gente dar conta de tantos departamentos. Essa seria a minha próxima questão. O orçamento. Ambas as secretarias terão incremento em seus respectivos orçamentos, comandante? Seria bom, né? Seria bom. Espero que o prefeito esteja ouvindo, né? Prefeito, olha só. Mas nosso orçamento é baixo. Então, eu não posso dizer que eu não esteja acostumado com orçamento baixo, né? Porque eu vim do Estado, da Brigada, a gente trabalha sempre com orçamento baixo. Então, a gente tem que ter criatividade. A própria patrulha rural, que agora em janeiro vai ser lançado, é custo zero para a prefeitura, né? Então, claro que agora nós vamos adquirir alguns equipamentos também. Por exemplo, cada cidadão no interior vai ter uma placa com um código. Esse código, ele avisa lá para o 190, o brigadiano bota no GPS, a viatura vai levar até a casa dele, o sítio dele. Isso pode ser usado para os bombeiros, pode ser usado para a SAMU, para a ambulância, para tudo. Então, alguns gastos, mas assim, a gente trabalhou com orçamento zero esse ano, porque a secretaria foi criada esse ano. A administração em si não tem um orçamento muito grande, né? Até eles brincaram comigo que meu orçamento era X, era alto, mas 90% era pagamento de folha, né? Que eles computam junto. Mas assim, não é um orçamento alto, não. Continua sendo prioridade, até porque é obrigatório os 15% para a saúde, 25% para a educação, e já consome grande parte do orçamento. E eu e a Karine, a gente tem que
tem que se virar nos 30, né? A gente tem que fazer o que dá para fazer com um orçamento relativamente baixo. A gente tem que acabar otimizando muito mais, né? Esse é o desafio. O nosso maior desafio não é nem comandar a secretaria, é otimizar o trabalho para que ele gere esse retorno para a comunidade com orçamento baixo. E isso não é uma realidade Estrela, no meu caso, da cultura e do turismo e do esporte. Então, se pegar todos os municípios, vocês vão olhar que sempre estes setores são setores com orçamento mais baixo de qualquer governo. Por quê? Isso que o César estava falando. Tem os preceitos legais, aí o percentual que é para cada departamento, e o prefeito Elmar Schneider tem um olhar muito forte também para a agricultura. Então, a agricultura está recebendo um incremento financeiro, não só do orçamento, mas também de obras e conquistas via governo do estado e via governo federal, que é um trabalho muito forte da Elmar Schneider de conseguir esses recursos externos. Mas também o turismo ele tem um orçamento de R$100 mil por ano. Se tu dividir por 12 meses, paga um pouco o funcionário e talvez um folder. Com a folha junto. Sim, com a folha junto. Então, um orçamento muito baixo. Só que se a gente for olhar para outros municípios, esta é a realidade. E eu aqui nesse microfone já falei em outras oportunidades sobre o desafio que é de fazer turismo quando as pessoas não entendem que o turismo pode gerar retorno econômico. Turismo é retorno econômico, sim, mas primeiro ele tem que ter um investimento. Não vai gerar um retorno econômico no turismo se tu primeiro não investir nele. Então, esse é o desafio, de fazer as pessoas compreenderem, o mundo político também compreender, e o mundo político faz aquilo que a população quer. Se a população quiser que haja esse investimento em turismo, vai acontecer. Mas se não houver este olhar, por isso que eu digo que é a população e o mundo político. Tem que olhar o turismo como primeiro investimento e depois o retorno. Né? Quando a gente começou esse formato de Natal há 8 anos atrás, tive muita crítica. Ah, mas gastar tanto dinheiro no Natal, gastar isso, fazer... E olha quantas pessoas hoje sobrevivem meses com a renda do que receberam no Natal, principalmente os pontos de gastronomia. Então, é este olhar que a gente precisa ampliar quando a gente fala de turismo. Mas também o prefeito teve um trabalho muito forte nos últimos meses aí para buscar investimentos também no setor de turismo, e teremos muitas novidades. Acredito que a partir da semana que vem, muitas novidades no turismo, que são conquistas do prefeito através de emendas, através do relacionamento com o governo do estado, que o governo do estado ainda não anunciou o avançar no turismo. Então, estamos aguardando para ver esses investimentos previstos para a Estrela, e também do governo federal. Então, a gente está muito esperançoso de que, mesmo com orçamento baixo, se consiga grandes investimentos para a Estrela, justamente a partir do relacionamento e, obviamente, muita criatividade. Estamos encerrando 2021, então uma pergunta que vale para ambos. Projetar já o próximo ano, muitos desafios, né, com mais responsabilidade, questão de projetos. O que vocês já planejam nesse ano que se começa já na semana que vem? Bom, quanto à minha secretaria, vamos falar sobre segurança, já que é a secretaria nova aí. Então, como nós falamos, assim, nós conseguimos uma emenda que a gente vai poder fazer nossos projetos até o final do ano. Então, nós vamos instalar mais algumas câmeras, principalmente no acesso ao interior. Hoje, o problema de Estrela são os assaltos no interior. Né? Nós temos grandes empresários no interior, né? Então, produtores fortes, bastante dinheiro. Então, nós vamos instalar algumas câmeras. Em 2 locais, no Parque da Lagoa e no Parcão, nós vamos instalar o totem de segurança, que é um sistema de uma câmera que tu consegue ter um contato com o brigadiano, ele está te vendo, se conversa. Né? Então, Porto Alegre começou a instalação agora também. Nós temos o sistema do leitor de placas também, que a gente quer instalar na cidade. Então, tudo que é veículo furtado, roubado, imediatamente a brigada fica sabendo. Né? Lajeado aqui tem também. Então, a gente quer investir, né, em tecnologia, porque tecnologia hoje é praticamente tudo. Tecnologia aliado ao preparo, né, do policial, ao preparo de quem está operando essa máquina. Então, nós temos isso aí certo que vai acontecer, porque nós já temos esse dinheiro para isso. Então, nós esperamos um grande ano, embora um ano difícil, né, com certeza economicamente difícil, um ano de eleições e tumultos, e a gente não sabe como é que vai ficar a situação da Covid ainda. Mas a gente tem que se preparar, sim, tem que ter um projeto e tem que procurar cumprir esse projeto aí.
Secretária? Em termos da nossa secretaria, a gente tem em janeiro e fevereiro 2 meses bastante parados, né? O prefeito, inclusive, deu esta orientação a partir daquilo que o César estava falando agora, de que é um ano de incerteza em relação à pandemia, mas também em relação ao mundo político, né? Então, acaba freando e dificultando os orçamentos dos municípios, porque muita coisa se trava em ano eleitoral. Então, janeiro e fevereiro são 2 meses parados, não teremos festival de verão, não teremos carnaval e algumas ações que historicamente aconteciam, mas para garantir a saúde financeira do município. Até porque o prefeito tem muitos projetos, principalmente na área do esporte e de lazer, que é a retomada de projetos sociais, que vai ser muito importante pós-pandemia, este olhar muito forte para as crianças que ficaram presas no mundo digital. Nós precisamos resgatar essas crianças e tirar elas do mundo da droga, e aí entra um trabalho muito forte aqui do secretário César também. Então, projetos sociais, reforma de espaços de lazer. Nós temos várias obras aí já garantidas pelo prefeito, que é a reforma do estádio, né, João Valentim Schwertner. É uma reforma grande, onde ali vai sediar os projetos sociais. Teremos também melhorias no parque, com a reforma de toda a quadra de basquete, com a iluminação. Teremos no parque, no centro de atletismo, ali na frente do parque, também reforma das estruturas ali, reforma da pista de skate, reforma dos banheiros e vestiários do ginásio municipal. Então, teremos muitas obras, né, de estruturação de lazer. E retomada, então, e um investimento muito forte em projetos sociais, na parte esportiva e, obviamente, eventos esportivos que já são tradicionais, como a corrida sempre do Dia da Mulher, né? Que a gente, no primeiro dia, a gente já teve 96 inscritos em um dia. E isso só lá em março, né? Então, vários eventos esportivos. Eventos culturais, né? Como a gente vem sempre realizando, né? Serão vários, né? Obviamente, mas a gente chama atenção aqui para uma ação que une cultura e une ação social, que a gente vai implantar a partir de março, o Bazar do Bem. Todos os meses teremos uma espécie de feira, onde as pessoas que têm os seus móveis poderão particularmente comercializar, como se fosse o BRIC, tipo o BRIC da Redenção de Porto Alegre. Então, nós vamos instituir um calendário mensal com esse Bazar do Bem. E toda a renda, o percentual dali, vai ser revertido para entidades assistenciais que têm um papel fundamental nos municípios. Em Estrela, a gente vê muito fortemente a força do Lions, do Rotary, da Liga, de tantas entidades que alcançam lá num braço que o poder público não alcança. Então, este Bazar do Bem será um feirão bem bacana, onde a gente vai também instituir oficinas para a formação de pessoas. Como utilizar móveis antigos e restaurar, como reutilizar roupas, customização, como reutilização de materiais que, porventura, iriam para o lixo. E isso pode transformar também em renda para famílias que precisam também, né, neste mundo pós-pandemia, e se reorganizar. Então, é uma ação que a gente vai iniciar em março. Eu acho que vai ser diferenciada e a gente já chama atenção para as pessoas. Quem tem materiais que podem doar para a prefeitura ou podem guardar para que elas mesmas façam este brick, digamos assim, né? Então, a partir de março. E assim a gente teremos várias ações, né, no setor de história também, revitalização do Zigue Zague, que é uma parceria que estamos fazendo com o Lions. Então, são várias ações previstas para o ano que vem. Mas o maior diferencial mesmo é essa otimização, né? É juntar todas essas diferentes ações e juntar todos esses trabalhos das secretarias para que a gente possa dar conta do orçamento que a gente tem dentro da realidade do ano que está chegando aí. Que legal, muitos projetos, né, Luísa? A gente poderia ficar horas aqui falando, né, detalhando cada um deles, mas infelizmente a gente não tem tempo. Agradece muito a participação de vocês aqui, obrigado pelas informações e um feliz ano novo, né? Feliz 2022, um bom trabalho, novos desafios aí à frente das secretarias. Bom, também desejo um feliz ano novo para todos, né, que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Dizer que algumas pessoas se surpreenderam esse ano com a magnitude da multifeira. Outras pessoas ficaram maravilhadas com o Natal, embora a secretária Karine sempre faça um Natal maravilhoso, mas esse ano foram todos os dias nós tivemos atividades. Então, isso é o que a gente, os secretários, o prefeito, fala de estrela protagonista. Então, é uma nova estrela, claro, com muito esforço de todos, com o apoio da nossa comunidade, mas isso é a estrela 2021, que vai ser melhor 2022, assim por diante, né? E nós nos colocamos à disposição das pessoas que estão nos ouvindo, né? O que nós queremos é realmente o melhor para a nossa comunidade e todos juntos, assim, a gente tem certeza que a gente vai conquistar cada ano coisas novas.
A gente também aproveita para desejar um ano novo melhor, né, para todos, mas um ano novo acho que muito de fé, de reflexão sobre o que a gente passou, né? Muitas pessoas perderam pessoas próximas, então da gente poder nesta virada do ano olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e agradecer por elas estarem conosco, porque a gente passa né, a gente está falando tanto aqui de otimizar, de trabalhar mais, de fazer mais, e a gente às vezes esquece que o mais importante da nossa vida é quem está ao nosso redor. Então aproveitar esta virada do ano para fazer esse olhar, né? Que a pandemia levou muitas pessoas queridas, mas tem muita gente boa ao nosso redor. Então, valorizar as amizades, valorizar a família, valorizar os pais, os filhos e todas as pessoas que nos cercam. Acho que essa é a grande mensagem e que 2022 seja muito melhor do que foi 2021. Que seja um ano melhor para todos nós. Então a gente agradece a Karine Schwingel, secretária de Cultura, Esporte e Lazer de Estrela, agora também com a pasta do Turismo, e o comandante César Augusto Pereira, secretário de Administração e Segurança Pública de Estrela, com